Beleza. Galera, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no nosso evento Simpef, tá? Desde já agradeço vocês por estarem aqui com a gente até esse momento, né? Já teve a abertura, a primeira conferência aí junto com o FOPEF, Sociocultural, e agora a gente chega no nossa última parte do evento do dia 24, que é a conferência da área de educação, tá? Conferência da área de educação que tem como tema Educação Básica Brasileira na Perspectiva Inclusiva. E hoje, para estar com a gente aqui, compartilhando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação, né, a gente tem as professoras aí, a professora Denise Albuquerque, Michele da Fonseca e Mônica Morim, que vão estar aqui com a gente participando. E junto comigo, a gente também tem, coordenando essa conferência, a professora do nosso Departamento de Educação Física, a professora Carla Ramalho. Então, desde já, professoras, agradeço muito, né, a participação de vocês aqui. Eu vou pedir para vocês desligarem o microfone, né, e abrindo de acordo com as falas, para ficar mais fácil, para a gente não ter nenhum tipo de interferência, tá? Eu já estou vendo aqui a gente ao vivo aqui no YouTube, aqui acompanhando, né, com um pouquinho de delay, mas tudo 100% funcionando, tá? E para a gente começar bem, né, antes de a gente começar, professora Carla, boa noite, você que está aí minha parceira aqui nessa conferência, pode abrir o microfone, professora. Já abri. Boa noite, professor Vinícius, tudo bem? Beleza. Muito feliz, muito satisfeita de estar aqui, te auxiliando aí na coordenação dessa conferência com 3 professoras, assim, que eu aposto que vão contribuir muito. Não, bacana. Então, já vamos começar já, né? Já está dentro do horário, tudo certinho. Então, para essa primeira fala, a fala inicial aqui, né, da nossa conferência na área de educação, aqui do nosso evento do terceiro Simpef, eu vou convidar a professora Denise Albuquerque, lá da Unesp, para estar aqui com a gente, conversando. Ela é graduada em Educação Física, doutora em Educação, professora assistente do Departamento de Educação Física da Unesp e coordenadora do PROEF, que é o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, mestrado em rede, que está aqui servindo, formando vários profissionais aí, professores na área de Educação Física. Professora Denise, fica à vontade para a sua fala, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui presente com a gente, professora. Olá, boa noite. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo com vocês. Agradeço o convite, Vinícius, a Carla também, a quem eu tive o prazer de conhecer agora. Nós estamos aí nessa luta na área da educação física, que é essa área pedagógica, né? Que nós tanto nos esforçamos e tanto valorizamos, e acredito que nós teremos momentos importantes aqui hoje, por isso que agradeço imensamente o convite. E espero contribuir com todos vocês para que a gente dialogue sobre esse tema tão importante na nossa área, tá bom? Para uma questão de ordem, eu não vou fazer a apresentação de slides, tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui e nós vamos dialogar, ok? Vinícius, então eu posso já seguir na minha fala. Ou você vai fazer a apresentação de todas as professoras? Não, professora, pode ficar à vontade. Eu vou apresentar a cada fala. Pode ficar à vontade. Tá ótimo. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos falar de inclusão. Esse foi o tema para a gente pensar aqui hoje, para que a gente tenha essa oportunidade de dialogar, né? E eu trouxe para a gente iniciar o que compreende essa questão aqui da inclusão, na minha percepção, né, diante das experiências que eu tive com essa temática, que é esse movimento de defesa do direito dos estudantes de estarem juntos, né, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação.
Então, essas questões, elas estão postas desde o advento da LDB, né, lá em 1996, que traz a questão do processo de democratização da escola, né, de como que isso trouxe o paradoxo da inclusão e da exclusão. Então, como que a gente poderia estar pensando essa temática hoje, né, quando a gente pensa que a LDB já trazia essa questão dos sistemas de ensino, eles universalizarem o acesso, né? O acesso à educação, o acesso ao contexto educacional, e continuam ainda hoje, a gente for pensar, a questão da exclusão. Como que a gente vai poder pensar nessas duas questões, inclusão e exclusão? Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque nós vamos falar aqui dessa questão dos processos de segregação, do processo de integração, tá? E do processo de inclusão. Quando eu falo aqui do processo de integração, eu não vou me reportar às questões das políticas públicas específicas para as pessoas com deficiência, que nós tivemos isso um momento na história, né, que foi um momento de integração das pessoas com deficiência, mas que neste momento, na minha fala, isso eu não vou abordar. Eu estou falando da integração aqui numa perspectiva mesmo do significado real, que é a incorporação de um elemento num conjunto. Ok? Então, é nessa perspectiva que eu vou estar direcionando a minha fala, né? E aí, dentro dessa questão de segregação, nós podemos pensar o que isso ocasiona para o aluno lá no contexto escolar. O que acontece? Né? Ele leva para um fracasso escolar? Por que eu estou colocando isso? Porque eu queria trazer uma pergunta. Desde 1996, nós já temos posto essa questão da inclusão na LDB. O que mudou nesses 24 anos? Para a gente refletir, né? Muitas coisas mudaram, inclusive as políticas públicas. Se a gente for pensar, são os instrumentos, né, que propiciam uma mudança no contexto escolar. Então, nós tivemos isso nesses 24 anos, né, que aí a gente pode trazer que no decorrer desse período, nós tivemos a garantia por esses instrumentos do marco regulatório, a inclusão de grupos que foram historicamente excluídos. E quem são esses grupos? Quem faz parte desse grupo? Né? Nós temos hoje, por exemplo, instrumentos que garantem a inclusão dos quilombolas, dos povos indígenas, do povo do campo, né, só citando alguns exemplos, e que estão aí hoje, já com toda essa indicação de inclusão, e que deveriam estar, né, na escola, garantindo-se a sua permanência. Então, pensando em inclusão, em todas as experiências que nós tivemos no contexto escolar, é possível que a gente possa descontextualizar a escola de outras dimensões? Por que a gente pode pensar nessa relação? Que, historicamente, a escola, ela tem essa perspectiva da educação formal, né, de se trabalhar os conhecimentos formais, que está voltada para essa escolarização como um privilégio, né, de um determinado grupo, e que muitas vezes não atinge todos os grupos, né, e que a escola trouxe essa questão da inclusão, se viu presente historicamente, porque ela foi legitimada, nas políticas e nas práticas educacionais, que são reprodutoras
do contexto social. O que acontece na nossa sociedade para nós termos essa exclusão de determinados grupos e que se faz presente tanto no contexto escolar, né? Então, a gente vai pensando aqui que, partindo do princípio de que todos passarão pelos corredores escolares, né, nós temos o compromisso de enxergar a escola como um centro de formação universal. Por quê? É nela que nós temos a concentração de ações para formar as pessoas que integram a nossa sociedade. Então, a escola, ela tem esse compromisso. E se nós formos nos reportar aos documentos, né, das políticas públicas, eles vêm com essa perspectiva de formar para a cidadania, formação crítica, formação reflexiva, formar para a vida. Então, quando a gente vê essa questão colocada, nós temos que olhar para essa escola, né, compreender o que está colocado nesse marco regulatório, compreender as diretrizes para fundamentar essa formação, pautada em princípios, em valores que estão presentes no contexto no qual a escola está inserida, que é uma questão muito importante da gente começar a pensar a inclusão. Né? Embora os documentos tenham garantido essas questões de diretrizes de uma forma geral, né? Nós temos aí o último documento, que é a base curricular, então ela está colocada, mas nós temos que olhar para essa base, ver aquilo que nos atende no contexto no qual nós estamos. Não é igual para todo mundo, né? Portanto, quando a gente pensa nessa questão da inclusão, que é um movimento, ou que deveria ser um movimento que agrega, que compartilha, que colabora, nós temos que pensar na perspectiva do pertencimento. Né? O que seria isso de preparar para a vida? Né? Então, aí eu coloco mais uma questão. As ações existentes ainda estão sendo efetivadas para a maioria das escolas? Ou seja, assim, na realidade, sinaliza uma verdadeira inclusão? Porque ter acesso não significa inclusão. Né? Você tem um acesso. Mas o que significa incluir? É nessa perspectiva que a gente pode estar pensando. As diretrizes do marco regulatório apontam, inclusive, como que deve ser feito, né? Como que deve ser trabalhado o projeto político, como que o grupo deve pensar ou direcionar suas ações. Mas o que é isso no dia a dia? Quando eu trago aqui essa questão de nós pensarmos a inclusão, eu vou trazer um exemplo muito, muito simples para vocês, tá? Da minha sobrinha. Por quê? Porque é fato, né? Um fato que eu conheço, que nós estudamos e tudo mais, no estudo de caso e tudo mais. O que é essa relação de pertencimento? Com uma aluna com uma deficiência, teve anoxia cerebral e todos os comprometimentos, ela foi incluída na escola. Ela teve acesso, ela estudou, né, fez fundamental, fez ensino médio. Alguém olhou para essa aluna, como que era a vida dentro da escola? Não. Tá? Olhou-se a questão, sim, da educação formal. O que ela aprendeu, qual foi o planejamento, qual foi as questões que foram colocadas. Mas ela, como aluna, estar preparada para aquele momento e se sentir pertencente, houve momento para isso? Não, não houve. Por quê? Porque quando chegava o momento de ir para uma atividade, ela ia para a atividade, né? Ela participava da atividade, mas muitos momentos ela estava só, porque
ela não pertencia àquele mundo. E é isso que nós temos que pensar. Não bastam as políticas públicas, não bastam eu ter um projeto pedagógico na teoria, né, ações, porque a escola não é só a educação formal. A escola, ela é para socializar. É quando eu falo preparar para a vida, eu trago essa perspectiva do socializar. Então, se o meu aluno ele chega na escola, ele só vai sentar e ter acesso às informações, à apropriação de conhecimentos, né? Eu estou preparando para a vida, eu estou trabalhando com os meus conteúdos de forma contextualizada, naquele meio que ele está inserido, ele está se sentindo pertencente? Então, é essa questão que eu queria que a gente pensasse aqui hoje, né? Para que a gente entenda o que é essa perspectiva de inclusão, né? Nada adianta incluir se não propiciar o pertencimento. Então, vamos trazer essa perspectiva de inclusão e de exclusão, né? Que são formas, comparecem de formas distintas à exclusão, com características comuns nesse processo de segregação, né? E que a gente precisa pensar sobre. Por outro lado, a gente não pode negar de forma alguma que nós não tivemos avanços nesses 24 anos, né? E aí, assim, a gente teve nas condições de acesso, principalmente para o grupo das pessoas com deficiência, nós tivemos toda uma reestruturação para que eles pudessem ser atendidos, né, lá no contexto escolar, de modo que favorecesse a promoção da aprendizagem, valorização das diferenças, mesmo que isso tenha sido fruto de ações individuais, por parte de professores, de gestores, né? Ou até mesmo por parte de políticas públicas de governo, e não de Estado. Nós tivemos isso, com certeza, não dá para a gente negar. A forma como isso foi feito é que nós temos diferentes parâmetros, diferentes dimensões, mas que a gente tem que estar pensando sobre essas questões. E em que momento, né, que isso se dá para a gente pensar em termos de desenvolvimento de estudos no campo da educação e dos direitos humanos, né, que vem, historicamente, modificando os conceitos para a gente, para que isso possa ser refletido nas práticas educacionais, né, ou de gestão, indicando essa necessidade de se promover essa reestruturação no contexto escolar, né? O que acontece? Isso é romper paradigmas, né? Os paradigmas vigentes, que não estão presentes somente no contexto educacional, eles estão presentes num contexto mais amplo, no contexto social. E aí, nós pensarmos com esses estudos, estabelecer essas novas perspectivas, a partir das expectativas que emanam do próprio contexto educacional, ou seja, por parte dos alunos, por parte dos professores, ou dos gestores, enfim, ou de todos aqueles envolvidos naquele contexto, bem como do contexto social. Então, são muitas demandas para que a gente olhe e para que a gente possa interferir para poder realmente romper paradigmas. E aí a gente trazer a perspectiva de uma inclusão concreta e efetiva. Então, eu não estou dizendo que isso não está acontecendo, só estou dizendo que é para a gente olhar como isso está acontecendo. Então, incluir na escola significa considerarmos a diversidade, né? E possibilitar que todos tenham o mesmo acesso, não apenas aos conhecimentos formais, que conforme eu já coloquei aqui, porque isso é uma questão intrínseca da escola, o conhecimento formal, mas é garantir um espaço e um reconhecimento
para outras questões que caracterizam, que identificam a diversidade. Questões de gênero, questões de etnia, crenças, culturais, né, sociais e o próprio AEE, né, que é o grupo das pessoas com deficiência. Isso é inclusão. Então, se a gente olhar, muitas vezes eu chego lá, quando as pessoas sabem que eu também trabalho com inclusão, e aí eles vêm com a perspectiva de que a inclusão é apenas para as pessoas com deficiência. E não é. Se eu for tratar do grupo para pessoas com deficiência, eu vou trabalhar com educação especial. Aí é específico, né? Que aí a gente tem que ter toda uma organização para esse atendimento, que hoje nós também já estamos com isso no ensino superior, certo? Mas nós pensarmos em inclusão, vamos falar aqui dessas questões que eu acabei de colocar. Olha na nossa área, questão de gênero, nós já avançamos de forma significativa, mas para que a gente possa ter essa formação de preparo para a vida, né, que é o diálogo entre o contexto educacional e o contexto social, quando a gente trata, por exemplo, de atividades físicas, nós ainda temos presente a questão de que futebol é coisa de menino, né, e dança é coisa de menina? Não sei. Fica aqui uma pergunta para a gente poder refletir sobre isso. Nós discutimos muito isso na formação do ProF, sobre a questão de gênero, e a gente viu que isso comparece, né, ainda nos dias de hoje, que os alunos trazem isso pela sua própria formação. Nós temos outros grupos excluídos, como, por exemplo, no aspecto cultural, nós podemos dizer que alguns tipos de dança em determinados locais não são bem aceitos. Eu diria que, por exemplo, uma dança, o funk, né, no Brasil inteiro, qualquer lugar dança funk? Não. Né? Por quê? Porque muitas vezes são grupos excluídos, que não vê a perspectiva do movimento em si, do movimento cultural, do que isso significa, ou da representatividade dessa atividade, dessa prática para aquele grupo num determinado contexto. Então, muitas vezes, eles podem ser excluídos, né? Então, nós temos que pensar que incluir na escola significa exatamente isso. Ok, já vou direcionando aqui. Obrigada, Vinícius. Portanto, o que eu queria aqui trazer nessa questão de estudos de formação é pensarmos na formação de professores que possam estar direcionando as suas práticas para esse olhar, né? Para essa questão da inclusão, que não é um caminho pronto, e que é preciso ser construído e reconstruído por aqueles que estão envolvidos no ato educativo, né? E que, portanto, a gente deve partir do princípio que incluir é pertencer, e não apenas ter acesso, né? Eu tenho que me sentir pertencente àquele grupo, e aí sim, eu estou trabalhando com a perspectiva de uma inclusão concreta, efetiva e verdadeira. Tá bom? Bom, acho que meus 15 minutos já foram. Agradeço essa oportunidade, tá bom, Vinícius? E espero para a gente dialogar depois. Bom, professora, muito obrigado pela sua fala. Daqui a pouco você vai voltar ainda, né? A gente ainda tem, depois das falas das outras professoras, a gente tem um bate-papo aqui, né? Com certeza. Mas muito obrigado por iniciar esse contexto aqui para começar um bom diálogo. Bom, obrigada a vocês. Obrigado, Denise. Agora, gente, eu vou chamar aqui a professora da UFRJ, professora Michele Pereira de Souza da Fonseca, licenciada em Educação Física, doutora em Educação, né, professora adjunta da Escola de Educação Física e do Desporto da UFRJ e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar. Professora Michele, boa noite,
muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Fica à vontade para sua fala e, enfim, tá por conta sua agora. Bom, obrigada Vinícius, obrigada Carla, toda a comunidade da Unimontes por esse convite, prazer em conhecê-lo, Vinícius, Carla já parceira de longa data, prazer também conhecer Denise e Mônica. Bom, queria, antes de mais nada, desejar boa noite a todas e todos, e não posso deixar de iniciar minha fala sem que a gente pense sobre o momento atual que a gente está vivendo, infelizmente, acho que quase 140 mil mortos por conta de uma pandemia sem precedentes. Então, estamos aqui hoje pensando, né, que somos, de fato, resistência na Universidade Federal, pública, estadual, gratuita, e isso significa muita coisa, né? E, especialmente, esse tema, falar sobre isso no momento em que a gente está vivendo uma crise política, sanitária, social, econômica e ambiental, é muito significativo, né? Então, eu vou apresentar, Vinícius, o slide. Você me diz se está tudo ok, tá bom? Beleza, professora. Pode ampliar para a gente aí. Tá tudo ok? Ainda não abriu, mas deve estar... Vai abrir agora, pelo que eu estou percebendo aqui. Ótimo. Agora já entrou no ar. Fica à vontade, professora. Bom. Então, esse tema dessa conversa de hoje, Educação Básica Brasileira na Perspectiva Inclusiva, eu escolhi falar um pouco das experiências que a gente vive cotidianamente no PFEP, que é o projeto de extensão que eu coordeno na UFRJ, que tem o apoio da PR5, da Pró-Reitoria de Extensão, e está vinculada à Escola de Educação Física e de Esportes do UFRJ como um produto do laboratório que eu coordeno, né, como o Vinícius bem apresentou. Então, é importante já dizer isso, né, partindo de onde que a gente fala, né, qual é o referencial que respalda as ações desse projeto de extensão. Não sei se está passando, se já passou aí, mas aqui deu uma travada. Aqui não passou não, professora, está no primeiro slide ainda. Posso interromper o compartilhamento e voltar? Pode sim. Tranquilo. Coisas do mundo virtual, né, gente? Vamos lá. Vamos lá de novo tentar. Senão eu vou sem slide também, para não perder tempo. Aparecendo aí, Vinícius? Vai abrir aqui agora novamente. Abriu. Então, passou. Acho que passou. Então, ok. Essa perspectiva de inclusão que a gente trabalha, é importante dizer nesses poucos minutos, né? E depois a gente conversa sobre isso mais. Qual o referencial que a gente se respalda, né? Primeiro, é importante dizer que é um conceito amplo, como a Denise já adiantou, não engloba somente as pessoas com deficiência, isso é um ponto importante a ser ressaltado, e sim outros marcadores sociais muito presentes na escola e que historicamente também são excluídos, também com relação à deficiência, mas não só com relação a ela. A gente trabalha com a perspectiva de inclusão, considerando um processo dialético com relação à exclusão, e infindável, porque a gente vive numa sociedade ainda muito excludente, permeada de bases excludentes, então não dá para a gente ter um olhar ingênuo sobre a inclusão e achar que ela é um ponto em si mesmo, um ponto que se quer chegar. Então, esse processo é dialético e infindável, que demanda um esforço coletivo de todas as pessoas envolvidas, né, na escola especificamente, mas fora dela também, em termos de sociedade, prevendo mudanças estruturais, pedagógicas, de acessibilidade, mudanças de modo geral para garantir não só o acesso, mas a permanência e a participação ativa e o aumento da aprendizagem dessas pessoas ali envolvidas. Então,
resumindo bem rapidamente, esse é o conceito de inclusão que a gente trabalha e se depara muito com esse conceito de pensar nas diferenças, né? De pensar em quem são essas pessoas que compõem essa comunidade escolar, e isso é muito caro para a gente. Então, o projeto em si, eu já passei aqui o slide, mas ainda não foi. Se não for, eu tiro e a gente vai sem slide, tá bom? O projeto em si, ele é muito importante dizer isso, porque ele tem... O nome do projeto é Projeto de Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva. Ele tem esse nome justamente para a gente se apegar a esse conceito amplo que eu estou anunciando, né? Então, ele fala de uma ação escolar que ocorre na educação física escolar, mas não só envolvendo a educação física escolar. A gente pensa nesse sentido de envolver toda a comunidade acadêmica daquele espaço universitário, de onde vêm os estudantes extensionistas, e também do espaço escolar, onde essas crianças do 6º ao 9º ano são atendidas. Bom, eu acho que o slide não está funcionando, e aí eu vou tocar sem slide, tá bom? E aí é importante dizer para vocês que esse projeto tem esse objetivo de proporcionar ações mais inclusivas no contexto que ele está presente. Então, a gente está nas aulas de educação física escolar, buscando ampliar essas formas de participação efetiva de todas as pessoas que estão envolvidas, tentando minimizar ali as exclusões de toda a ordem, né? E aí, eu queria muito mostrar para vocês a foto dos participantes, porque eu vou tentar de novo, tá? Mesmo que eu perca um tempo, mas acho que é importante. Essas coisas cibernéticas, né? Poxa vida. Vou tentar de novo, tá? Então, esse projeto, ele é composto por muitas pessoas, né? Então, a maioria deles são estudantes, extensionistas. A gente na UFRJ tem a obrigação da carga horária de extensão no currículo, 10% dessa carga horária é voltada para extensão, então temos estudantes extensionistas especificamente da educação física, mas de outras áreas também, e a gente atua numa escola pública municipal que se chama Brigadeiro Eduardo Gomes, ela fica localizada na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro da Ilha do Governador. E é importante pontuar isso, porque é uma escola que né, é pública, é gratuita, então isso é muito importante da gente ressaltar. A gente atende lá cerca de 300 estudantes, e aí quem são esses estudantes? Estudantes, pessoas. Né? Então lá a gente tem pessoas com várias singularidades e necessidades específicas. Então a gente tem sim pessoas que são foco do público-alvo da educação especial, então temos crianças com deficiência, transtorno do espectro autista, sim, mas temos outras pessoas que têm outras demandas e isso abarca a nossa ação de extensão. Ela compreende as turmas do 6º ao 9º ano, Projeto Carioca, que é uma espécie de projeto de aceleração, e PEJA. Então, eu não sei se dá para ver, Vinícius pode me dar um ok, mas essas fotos reproduzem um pouco sobre quem nós somos e eu queria deixar claro que a gente também está continuando, nesse período de pandemia, as nossas ações remotamente. O PFEP, esse projeto de extensão, ele surge a partir de algumas inquietações, né? Primeiro, de tentar aproximar a universidade da escola, então, como o Zeitner fala sobre esse terceiro espaço, o Comnova fala dessa casa comum, então, é muito importante que a gente pense sobre que inquietações levaram o projeto a existir, como um espaço para praxis, como uma operacionalização das diretrizes de extensão, que, dentre outras, une ensino, pesquisa e extensão, uma interação dialógica, mas, sobretudo, um incômodo com esse histórico excludente voltado para a educação física escolar e um desejo de um fortalecimento da disciplina educação física escolar na educação básica. Então, nossa ação, ela tem duas direções que são complementares, né? A gente adota como estratégias pedagógicas inclusivas o ensino colaborativo e a diversificação de conteúdos, e é isso que eu vou explicar um pouco para vocês. Assim, a gente adota esses dois caminhos e eles se entrelaçam o tempo inteiro nas nossas ações.
E aí, como ensino colaborativo, muita gente já conhece esse nome, não só como ensino colaborativo, mas como coensino, bidocência, ou como uma parte muito importante de se operacionalizar o atendimento educacional especializado. Então, historicamente, né, vem várias produções ao longo, especialmente da última década, e aí cito algumas aqui embaixo, que o ensino colaborativo, como ele vem sendo estudado, ele atende um público-alvo da educação especial e há uma colaboração entre o professor regente e um professor especialista em educação especial. A gente, no projeto, a gente se inspira nessa ideia e a gente adota essa nomenclatura de ensino colaborativo, porém, a gente atende a todos e todas os estudantes da turma, obviamente reconhecendo as suas necessidades específicas e valorizando as suas singularidades. Não há um envolvimento de especialistas na educação especial, mas sim as docentes regentes, né, que estão lá sendo responsáveis por ministrar a disciplina de educação física, a coordenação do projeto, que sou eu, e os vários estudantes extensionistas que lá estão. E aí, como que a gente trabalha? A gente trabalha o tempo inteiro colaborativamente, coletivamente. Desde o planejamento, passando pela execução das atividades e até as avaliações. Então, a gente se inspira nessa ideia de ensino colaborativo e a gente tenta efetivar ela de uma maneira mais particular. E aí, dentro desse sentido de diversificação de conteúdos como estratégia pedagógica inclusiva, a gente tem trabalhado com amplitude desses elementos da cultura corporal, se aproximando da perspectiva inclusiva à medida que a gente ampliando esses elementos, ampliando o leque de possibilidades, de experimentações corporais desses estudantes, a gente consegue atraí-los mais, evitar a evasão, atender singularidades que, numa perspectiva mais historicamente excludente da educação física escolar, muito esportivizante, muito biologizante, isso fique a cargo dos esportes, majoritariamente, e não de outros elementos amplamente conhecidos teoricamente, mas talvez não exercitados na praxis. E aí, nesse sentido, considerando a diversificação de conteúdos, a gente entende que as diferenças, elas coexistem, né, naquele espaço, democraticamente é o que se busca, né, dentro desse sentido do conceito de extensão bem processual, mas não de forma ingênua, não imaginando que só a presença física ali já basta, mas com esse envolvimento de toda a comunidade escolar e dos extensionistas junto aos professores para fazer com que essa participação, que é um elemento central nessa perspectiva inclusiva que a gente trabalha, seja efetiva, né? Então, a gente valoriza e reconhece as diferenças, não as identificando com obstáculos, mas sim como desafios, né? Não se sabe, não tem uma receita pronta para lidar com aquela diferença, mas a gente constrói colaborativamente o como. E entendendo que essas diferenças são recursos que podem enriquecer as relações humanas de todas as pessoas envolvidas. Então, é um trabalho, de fato, colaborativamente, que permeia todo o planejamento, a execução. Então, a gente acompanha todas as aulas daquelas crianças e adolescentes, né, nas aulas de educação física nessa escola pública. E aí, eu queria também dividir com vocês que nosso fazer pedagógico coletivo, ele é de fato coletivo, como eu disse, a gente tem reuniões semanais para que se discuta esse planejamento e o que se passou. A gente trabalha muito com diário de campo nesses registros do que acontece nas aulas. É importante dizer que as turmas são compostas por pessoas diversas, como eu disse, então há pessoas com deficiência nessas turmas também, e em alguns casos específicos de estudos de caso que a gente precisa desenvolver, não necessariamente envolvem as pessoas com deficiência. Então, a gente já teve casos, por exemplo, que a gente se debruçou envolvendo violência doméstica e que se desdobrava na escola, por exemplo. E a gente tem uma metodologia também de rodas de conversa ao final de cada aula que dá essa escuta aos estudantes, isso é muito caro para a gente. Bom, eu queria mostrar algumas fotos para exemplificar um pouco para vocês, sei que meu tempo está curto, mas exemplificar um pouco para vocês como que a gente começa a operacionalizar essa questão envolvendo a inclusão.
e esse protagonismo dos estudantes, não só dos estudantes extensionistas que a gente já considera como professores, eles são vistos como professores na escola, mas também dos estudantes da escola, né? Então, eu trouxe fotos do bloco de lutas. Na primeira foto, eles estão jogando esgrima com materiais produzidos por eles, né? Na segunda foto, eu não sei precisar direita e esquerda, né, fica diferente aqui, mas a gente também improvisou um latão para fazer de atabaque, um berimbau que a gente conseguiu emprestado e desenvolvendo capoeira. A foto do meio retrata Ruca-Ruca, que é uma luta indígena brasileira. A foto embaixo retrata boxe, que também a gente fez a produção dos materiais junto com os estudantes, com um saco de mercado e cordas. E a última foto retratando judô. Então, o que é importante dizer sobre isso? No Ruca-Ruca, por exemplo, que é essa foto central, a gente conseguiu, por meio dessa diversificação de conteúdos, trabalhar com eles discussão sobre demarcação de terra indígena, sobre os contextos locais. Então, a gente está situada na Ilha do Governador e que é um bairro que é permeado por influências indígenas, desde os nomes dos bairros, por exemplo. Então, Cacuia, Cocotá, Tauá, são nomes indígenas, e a partir dessa imersão, a partir do Ruca-Ruca, né, a gente emergiu nesse mundo de pensar que influências indígenas estão ali naquela escola, e foi muito significativo para essas crianças também participarem dessas suas histórias daquele lugar, né? Quando a gente, por exemplo, trabalha capoeira, inegavelmente a gente fala de racismo, mas principalmente de uma resistência que a gente nota sobre o não reconhecimento de ser uma pessoa negra. Então, isso também aparece nas aulas, e todas as questões envolvendo gênero e raça que atravessaram sobremaneira todos os momentos em que a gente trabalhou essas lutas, né? No boxe, um protagonismo feminino muito evidente, de não fragilidade, disso ser discutido abertamente, claro, obedecendo ali as suas... a faixa etária, né, envolvida, né? Então, a questão do sumô, que a gente trabalhou também, a desconstrução dessa ideia de um corpo atlético e de um corpo para estar adequado a determinada prática. Então, é um pouco, rapidamente, do que a gente vem desenvolvendo lá, operacionalizando esse conceito de inclusão que a gente trabalha. A gente tem alguns desafios, obviamente, né, que é reconfigurar um pouco o sentido de competição e desconstruir uma ênfase muito exacerbada no rendimento, na habilidade física. Então, isso tem sido um grande desafio para a gente. Ampliar a participação e fazer disso a participação plena que a pessoa consegue ter, né? Entendendo que não há um modo de participar, mas que a gente cria atividades que propiciem essa participação mais ampla. Um sentido de corresponsabilização que não é só dos estudantes envolvidos, mas também dos professores, dos coordenadores da gestão, de todas as pessoas que ali estão no dia a dia, mas do Estado como política pública efetiva naquela prática inclusiva, uma escuta sensível, um diálogo com os núcleos familiares, que eu posso detalhar depois, quando tiver um tempo. Essa foto representa um pouco do que a gente desenvolve lá desse protagonismo estudantil. É um mapa da África, quando a gente trabalhou o conteúdo dos Jogos Africanos, composto por eles, compõe esse mapa o nome dos países africanos, que a gente desconstrói essa ideia de que a África é um só país, isso foi muito forte para a gente, e as atividades, os jogos e brincadeiras pertencentes a cada lugar. E trazer Rubem Alves para concluir, dizendo que, de fato, participar de um projeto que tem como norte a perspectiva inclusiva não é trivial. Então, a operação disso é muito árdua, mas muito prazerosa no sentido de desconstruir muitas barreiras que a gente vem historicamente enfrentando. E aí Rubem Alves nos brinda, né, dizendo que o que muda não é a diferença, são os olhos. Convidar todo mundo para o 2º Congresso de Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, que vai ser online também, em parceria com a UFRN e o UFRJ. Agradecer, desculpa se eu passei o tempo, se eu não consegui colocar os slides adequadamente.
Tá aí os nossos endereços eletrônicos para todo mundo conhecer um pouco mais nosso trabalho. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Michele. Ótima apresentação. Enfim, assim, se a gente, enquanto professor, já tem problema tecnológico aqui com todas as condições, imagina nosso aluno, né, nessa educação remota. Só observação, sim, porque é um desafio. durante sua fala, minha internet aqui travou umas 3 vezes também, mas foi sensacional, né? Deu para acompanhar aqui pelo YouTube também, deu muita tranquilidade com relação à temática. Agradeço demais. Daqui a pouco eu te chamo para o diálogo aqui com a galera, tá bom? Tá bom. Obrigado, eu que professora. Agradeço. Agora, nós vamos para a nossa terceira e última fala da noite, né? Que é com a professora doutora Mônica Amorim, né? A professora Mônica, que é da pedagogia, é uma pedagoga, doutora também em educação pela UFMG, professora titular aqui da Unimontes, e ela é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social e também do Programa de Educação da Unimontes. Professora Mônica, boa noite, seja bem-vinda ao nosso evento, tá? Desde já agradeço a sua participação, e agora eu passo a palavra para você, fica à vontade, tá? Para começar a sua fala. Ok, Vinícius, consegue me ouvir bem? Consigo. Excelente. Beleza, tá certo. Muito boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês presentes nessa noite, colegas da mesa, professores, professoras, estudantes, demais presentes. Agradecer o convite que me foi feito pela professora Esther, em nome de quem eu cumprimento, agradeço e parabenizo a toda a comissão organizadora desse evento tão importante, né? Cumprimento também a coordenação do curso, os professores do curso. Gostaria também de saudar os coordenadores da mesa, a professora Carla Ramalho, o professor Vinícius Rodrigues, saudar também as professoras Denise Albuquerque e Michele Fonseca, agradecê-las pela presença nessa noite, não é? Pela fala tão rica, que nos ensina muito, né? Foi muito bom ouvi-las, e dizer também, como professora, formadora de professores, da minha alegria de estar aqui nesse momento com vocês, de poder contribuir com alguma reflexão e também aprender um pouco nesse debate. E, obviamente, eu também não posso deixar de externar a minha tristeza pelo momento que nós vivemos em nosso país, pela perda de nossa flora, pela perda da nossa fauna, com o avanço das queimadas, e também externar a minha solidariedade aos familiares das mais de 138 mil famílias que tiveram entes que perderam suas vidas para a Covid-19. Eu gostaria de pedir licença para ler pausadamente aqui os meus registros. Eu trago alguns dados para abordar o tema da noite, e para que eu possa seguir aqui na minha fala, eu optei por não usar os slides, mas por compartilhar com vocês alguns dados que eu penso são muito importantes para a gente pensar o tema que vamos tratar aqui nessa noite. Bom, para tratar do tema proposto, educação básica brasileira, na perspectiva inclusiva, eu vou trazer de início 2 conceitos que já foram muito bem explorados aqui pelas 2 colegas, reiterando aí. Primeiro, o conceito de educação, não é? A educação enquanto uma prática social que não ocorre só na escola, que ocorre em diferentes espaços sociais, mas que também ocorre de modo sistemático, planejado, metódico na instituição escolar, que aqui é objeto das nossas análises. Não é? Lembrar também que a educação básica compreende aquela educação formal, institucionalizada, não é? Que começa desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e terminando com o ensino médio, tal qual a nossa Lei de Diretrizes e Bases de 96 define. Bom, mas tem um conceito que é central aqui para a gente, não é? Que as 2 colegas abordaram, o de educação inclusiva. E também, como elas, eu
parto da compreensão que o termo exclusão remete ao desafio e à necessidade de incluir pessoas com deficiências em nossas escolas, tanto básica quanto superior, mas incluir supõe que todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular, como diz Mantoan, um especialista no tema. Envolve também acolhimento da diversidade que caracteriza nossa sociedade e nossa escola. Diz respeito a inserir todas, todos e todes, sem distinção de classe, raça, etnia, gênero, sexualidade, religiosidade. Mais que isso, vai além de garantir o acesso e a permanência de estudantes. Envolve a promoção de oportunidades de aprendizagem para todos. Uma escola de qualidade socialmente referenciada. E é um pouco disso que eu gostaria de conversar aqui com vocês. Bom, eu gostaria também de destacar o meu recorte, o meu lugar de fala, né? O meu lugar de fala vem da minha experiência, das abordagens das diferenças, não especificamente da deficiência, mas relacionadas a gênero, sexualidade, raça, cultura. Compartilhar um pouco do meu aprendizado a partir do trabalho com formação de professores na Unimontes, não é? Das experiências junto a estudantes, colegas que se dedicam a pesquisar e a trabalhar na direção de uma educação mais inclusiva. Então, para a gente pensar a educação básica brasileira na perspectiva inclusiva, eu retomo aqui de início a nossa história e para lembrar que a nossa educação, até pouco tempo, era privilégio de poucos. Importante papel tiveram, entre outros, os pioneiros da educação nova nos anos de 1930 em defesa da democratização do ensino. De lá para cá, avançamos, mas temos muito a fazer para incluir, promover a inclusão de todos. O próprio conceito de democratização, não é? Não apenas acessar, mas ali permanecer e concluir a escolarização. Se a gente considerar as metas do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, que é um plano importante para nós educadores, e também o Observatório do Plano Nacional de Educação, que é uma ferramenta muito importante também, que acompanha o cumprimento dessas metas, nós vamos ver que a gente ainda tem muito a avançar na garantia do acesso à educação básica no país. A gente já tem algumas conquistas, mas há muito a avançar. Temos muitos desafios, entre outros, relacionados à universalização da educação infantil e do ensino médio. Para examinar essa questão dos desafios da universalização, podemos buscar, entre outros, estudos de grande alcance e importância, como estudos feitos pelo IBGE, pelo IPEA, e aqui eu trago alguns dados para a gente pensar sobre eles. Bom, dados do módulo Educação, da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD de 2019, do IBGE, mostram que a escolarização de pessoas de 6 a 14 anos, no ensino fundamental, está próximo da universalização. A faixa etária da educação infantil de 4 a 5 anos também registrou um percentual bastante elevado de escolarização. Mas quando tratamos das crianças menores que estão nas creches, as crianças de 0 a 1 ano, nós temos aí um percentual ainda muito ínfimo de crianças que conseguem acesso às creches. E esse percentual, ele varia muito de região para região no Brasil. No sul do Brasil, a gente tem um percentual mais considerável, mas quando a gente analisa o norte brasileiro, apenas 2,2% das crianças de 0 a 1 ano conseguem acessar as creches. A escolarização também de jovens de 15 a 17 anos, que seria aí o ensino médio, também não atingiu a universalização. E os dados apontam, igualmente, que a passagem do ensino fundamental para o ensino médio contabiliza aí um acentuado abandono escolar que merece a atenção de nós educadores. E tem mais destaques. Apesar da proporção de pessoas de 25 anos de idade ou mais ter ensino médio completo
ter crescido no país, nós ainda temos um percentual de pessoas com mais de 25 anos no Brasil que não têm ensino médio concluído. Esse percentual é de 51,2%. É um percentual muito considerável. Mas, dos 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos no país, 20% desses sujeitos não completaram alguma das etapas da educação básica por terem abandonado ou não terem sequer cursado essa etapa. E esse percentual, ele é mais significativo entre pretos e pardos, ou seja, 71,7%. A taxa de analfabetismo também das pessoas de 15 anos ou mais no Brasil ficou em 6,6%, né? São 11 milhões de brasileiros aí analfabetos, numa população de pouco mais de 212 milhões. Então, também é importante observar que a maioria dos nossos analfabetos é preto e pardo. O Atlas da Violência, recentemente publicado pelo IPEA, não é? Trabalha com dados dos últimos 11 anos, de 2008 a 2018, destaca como principais resultados que a taxa de homicídios no Brasil caiu ao menor patamar dos últimos anos, mas revela que nós perdemos muitos jovens para a violência. E a maioria dos jovens negros, não é? O documento indica que as vítimas de homicídio possuem baixa escolaridade. E ressalta também que a cada 6 horas e 23 minutos, uma mulher é morta dentro de casa. A escassez de indicadores de violência contra a LGBTQI+, permanece um problema central. Esse conjunto de dados que eu trouxe para a gente introduzir aqui a nossa reflexão revela desigualdades educacionais e sociais, mas também raciais, de gênero, que caracterizam o nosso país. Com a pandemia, o quadro das desigualdades se agrava. Nós temos acompanhado um noticiário cotidiano, assim como pesquisas recentes, que indicam o quanto a pandemia expõe e agrava as desigualdades no Brasil. A matéria da Folha de São Paulo de junho, baseada em dados do IBGE, revela que pretos, pardos e pobres e sem estudo são os mais afetados pela Covid-19. O coronavírus, conforme matéria da Veja, de maio de 2020, ceifou muito mais vidas e tirou muito mais empregos dos pobres e vulneráveis. Um fosso visível, inclusive, nos países mais ricos. Ainda, estudo recente da Fiocruz mostra que mulheres são mais afetadas pela pandemia e que as pessoas LGBTQI+, enfrentam mais vulnerabilidade com a pandemia. Como mencionei, todo esse cenário merece nossa atenção enquanto educadores e cidadãos envolvidos com um projeto de sociedade mais justa e democrática. Ele indica desigualdades socioeconômicas e aponta para a desigualdade de condições de acesso à educação escolar. Ou seja, a pandemia desnuda nossas desigualdades. Nosso sistema educacional é muito desigual. As escolas são muito diferentes, as condições são muito diferentes. E as projeções para o mundo pós-Covid envolvem, entre outras questões, aumento da fome no mundo, como diz o relatório da ONU, crescimento da evasão escolar, como sugere o trabalho da ONG britânica Save the Children, e também para o acirramento dessas desigualdades aqui anunciadas. Uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Juventude, em parceria com a Unesco, revela que quase 30% dos jovens pensam em deixar a escola. E a maioria sente grande dificuldade de estudar em casa. Sem a escola, como mediadora do processo de aprendizagem e longe dos professores, muitos acabam desestimulados. Quantas vidas foram impactadas pela ausência de ensino presencial? Não podemos deixar de ressaltar a importância e o alcance da escola pública básica e dos professores dessa escola. O horizonte que se coloca para nós é de muita luta e é preciso entender a importância da educação nessa luta. A educação sozinha,
como já dizia o grande educador brasileiro, nosso patrono da educação, Paulo Freire, um dos educadores mais laureados no exterior, ele diz que a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco, a sociedade muda. Ou seja, a educação é muito importante para a gente promover a transformação da nossa realidade. Mas ela sozinha, né, não dá conta de todo o conjunto de transformações que são necessárias. Contudo, não podemos negligenciar a importância que tem a formação e a humanização das pessoas. A educação escolar constitui um importante direito. A escola é espaço essencial de socialização, de convivência com o outro, de aprendizado da cidadania. Não é qualquer educação. Não é uma educação focada só em formar profissionais, como é a nossa tradição. É uma educação que pense o coletivo, uma educação para melhorar a comunidade desde já, desde agora. Recentemente, eu vi uma entrevista na televisão de um grupo de pessoas nos Estados Unidos que saiu às ruas para reclamar pelo direito de não usar a máscara, pelo direito individual de não usar uma máscara. Então, a gente se pergunta, por que a gente usa máscara? Não é apenas para se proteger, mas também para não contaminar o outro. É essa educação que a gente precisa, uma educação para civilidade, uma educação para coletividade, uma educação que inclui, uma educação inclusiva. Então, nós somos desafiados a pensar, a atuar na direção de uma educação mais inclusiva. Somos desafiados a pensar nossa atuação como professores e professoras. O contexto e o tempo presente reforçam a necessidade de uma educação escolar para formar pessoas, cidadãos, preocupados em entender e intervir no mundo para transformá-lo em defesa da vida das pessoas, das matas, das águas, dos bichos, do ar, enfim, do nosso planeta, casa, mãe, terra. Como destaquei, a escola tem um importante papel na formação humana cidadã, que não se limita a passar conteúdos, mas a oportunizar uma formação ética comprometida com a vida. Se a família trabalha no terreno da formação moral, nós não nos limitamos, enquanto escola, a valores morais, mas éticos. Daí porque entendemos que a escola básica é um importante espaço onde podem se socorrer nossos adolescentes e jovens para ter acesso às ciências, às artes, à filosofia, à educação física. Promover educação inclusiva tem a ver com isso, com ética. Ensinar exige ética, como já dizia Freire. Ensinar exige repúdio a toda forma de discriminação. Daí porque eu tenho insistido que a promoção dessa escola inclusiva tem a ver com o nosso exercício cotidiano, enquanto educadores, de problematizar nossa formação. Como nos formamos? Boa parte do que somos hoje devemos à escola. Claro que não apenas a ela, mas a escola nos forma, a escola nos conforma, nos fabrica. A escola fabrica corpos, como ensina Guacira Lopes Louro. A escola forma subjetividades. E isso passa muitas vezes despercebido por nós, tão preocupados que estamos com a transmissão de determinados conteúdos. A escola contribui para a constituição de nossa identidade de raça, etnia, gênero, sexualidade, mas eu me perdi aqui, porque o tempo, né, é muito... Vou seguindo. Então, a escola contribui para a constituição de nossa identidade, não é? De raça, gênero, etnia, sexualidade. Com base em pesquisas, nós temos constatado a dificuldade que a escola tem
tanto de trabalhar, e aí eu vou deixar para comentar, né, na hora do debate, essas nossas pesquisas. Nós desenvolvemos uma pesquisa que trata da implementação da educação étnico-racial nas escolas e vimos a dificuldade que os professores têm, não é, de reconhecer esse papel da escola na formação de subjetividades. Um estudo que eu gostaria de destacar para a gente terminar é um estudo sobre gênero e sexualidade que vem sendo desenvolvido aqui no PPGE por Magalhães e que destaca as experiências de estudantes, não é? E aí eu fiz um recorte aqui das aulas de educação física que mostram o quanto, não é, a gente forma subjetividades. Então, vou trazer só o recorte de uma fala de um entrevistado que diz: sofri diversos tipos de agressão nas aulas. Eu não gostava das atividades dos meninos, que era basicamente jogar bola, e não tinha esporte para as meninas. Então, eu fazia as atividades com elas. Pular corda, pular elástico. Isso era um estopim para as risadas, deboches e muitas vezes para agressão. Me chamavam de bichinha, ameaçavam me fazer virar homem. Eram muito comuns situações e meus professores viam isso acontecer e não faziam nada. O estudo revela, para além do nosso silenciamento, a nossa dificuldade em tratar o tema. Em face dessas situações, evocamos conteúdos de natureza moral, religiosa, particular, quando o trato ético, pautado no respeito à vida e também ancorado numa leitura científica do fenômeno, se mostram fundamental. O diálogo com saberes diversos, incluindo o trabalho com as ciências, a filosofia, as artes, se mostra fundamental quando se trata de desconstruir preconceitos. E esse é um exercício fundamental para a nossa prática e nossa formação. Como aprendemos com Freire, é um exercício que passa pelo respeito ao senso comum, por partir dele, passar por ele, buscando uma leitura ampliada e crítica do mundo. E desvelar a razão de ser das coisas não pode ser privilégio de alguns, tampouco algo imposto. Deve ser no diálogo com saberes e pessoas diversas. Um exercício de problematizar nossa realidade e de problematizar a nós mesmos como docentes. Claro que nossas condições de trabalho e formação carecem de investimento e que não podemos ficar à mercê da boa vontade de alguns ou de outros. Todavia, o reconhecimento da inclusão como condição fundante de uma educação mais humana é basilar. Destaco aqui, para finalizar, quando pensamos numa educação básica inclusiva, e temos muitas questões a considerar, nos limites de tempo que aqui dispomos, eu resumiria assinalando que, em face dos dados que trouxemos, dos enfrentamentos que a pandemia nos traz, a importância de insistirmos nessa educação pautada na ética, não no moralismo, pautada no diálogo com o outro, não no autoritarismo, como tem sido nossa tradição. E entender que a defesa de uma educação inclusiva é uma questão ético-política de engajamento e compromisso com a vida e a construção de uma sociedade mais humana, solidária, democrática e justa. Eu paro por aqui, agradeço a atenção e a gente conversa mais sobre as pesquisas no momento do debate, já que o tempo, né, é bem exíguo mesmo. Obrigada. Professora, muito obrigado. O tempo que a gente deixou 15 minutos ali, avança um pouquinho, alguns chegaram no 20, mas não tem problema não. É só para a gente tentar controlar um pouco aqui e dar oportunidade agora da gente também fazer um diálogo aqui, fazer uma conversa legal. A ideia era isso mesmo. Mas muito obrigado, professora Mônica. Muito boa sua fala, muito legal. E isso vai, com certeza, já está sendo bem visualizada pelos nossos alunos, pelas pessoas que estão participando aqui desse evento. E agora eu vou passar agora para a professora Carla, ela começar a abrir esse diálogo aqui com a gente, né, professora? E aí, para apresentar a professora Carla novamente, né, ela é a professora do nosso departamento aqui do curso de Educação Física, tá? É a professora da área de Educação Física Escolar e que está aqui nessa mesa de forma proposital para ajudar aí nessa discussão, nesse diálogo bacana, tá? Professora Carla, pode ficar à vontade.
Muito obrigada, Vinícius, meu querido amigo Vinícius. Eu queria agradecer muito, assim, as 3 falas. Acho que Michelle, a Mônica e Denise, assim, já deram um panorama, assim, do que é a inclusão, né? Quando a gente fala em educação inclusiva, normalmente a gente pensa, primeiramente, né, nas pessoas com deficiência, mas a inclusão, ela é bem mais abrangente do que isso. Eu acho que as 3 professoras relataram muito bem, demonstraram muito bem, né, conceituando. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bloco agora de perguntas, eu vou fazer 2 perguntas para as 3, aí depois eu vou retomar e vou fazer outras observações, tá? O Vinícius mandou para mim, são 2 perguntas que apareceu lá no chat, lá no YouTube, e eu só vou complementar um pouquinho, né, porque a professora não se aguenta, né? A gente precisa falar mais um pouco. Então, eu vou fazer as 2 perguntas, mas vou complementar um pouquinho essas 2 perguntas. A Érica Porfírio, que é minha aluna também, beijo, Érica, obrigada pela pergunta. Ela falou que ela sempre fica com uma pergunta na cabeça dela em relação à aceitação, né, dos alunos, da escola, enfim, se surgir um professor ou uma professora de educação física que seja deficiente. Ela fala o que vocês acham dessa aceitação. E aí o Kennedy Flávio, ele complementou a pergunta, ele falou assim, de que forma um professor de educação física com deficiência é amparado pela legislação, né, quais ferramentas? E aí, já que vocês falaram assim, um pouquinho dessa inclusão nesse formato amplo, eu gostaria que vocês falassem também, assim, não só da deficiência em si, né? De repente, com um transtorno, de repente, o transgênero, de repente, o professor que seja homossexual, ou seja, ampliando essa questão da inclusão mesmo. Aquele professor, eu acho que ficaria mais compatível com a fala de vocês, né? Aquele professor ou professora que foge dos padrões, né? Como que vocês veem, como que ele é percebido, como que tem algum relato, alguma pesquisa, enfim. E aí vocês podem começar, quem quiser falar primeiro. É para as 3. Posso falar. Posso começar, se for possível. Pode ir, que aí a Mônica acabou de falar agora, ela bebe uma água, né, Mônica? Dá uma relaxada, né, Mônica? Então, obrigada pela pergunta. É uma pergunta que me move bastante, né? E aí tem 2 exemplos para dar, assim, só para falar de 2 exemplos rapidamente, né? Para não monopolizar a fala. Nesse curso de Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, um curso de pós-graduação que eu criei e coordeno lá na Escola de Educação Física e de Esportes do UFRJ, é um curso gratuito, então é importante dizer isso, porque há uma resistência enorme, né, a isso. Lá tem 11 cursos e 2 são gratuitos, então é importante dizer isso. Esse curso, ele está na 2ª edição agora, e ele tem como estudante, um professor formado que tem deficiência visual, ele é cego. E ele é professor da Prefeitura de Maricá. E eu acho que é importante dizer isso, porque eu dou aula para o 2º período da graduação com a disciplina que fala sobre a questão da deficiência. E eu penso que é muito complicado ainda, como isso é não usual, né, para os estudantes que estão entrando, que são professores em formação, imaginar que isso é possível, né, isso ainda é porque é tão não usual que as pessoas não conseguem imaginar. Mas como que um professor cego vai dar aula de educação física? Como que ele vai dar conta das crianças que se batem, as crianças que brigam, as crianças que fogem da aula? Então, ainda se tem uma única visão, um único modo de entender como se dá aula e como pedagogicamente aquele professor se porta, né? E o Léo, esse que eu estou citando, ele desconstrói muitas coisas com aquela turma. Aquela turma tem uns 29 estudantes, né? E com certeza ele desconstrói muitas coisas naquela turma da pós-graduação. Eu falo muito sobre ele na turma da graduação, justamente para as pessoas entenderem que isso é uma possibilidade real e concreta, um direito dele, e como ele é um excelente professor.
Na foto que eu fiz questão de mostrar para vocês na minha apresentação, tem o João Marcos. Ele, não sei se deu para perceber, ele tem baixa visão, ele é albino e tem baixa visão. Ele é incrível, um excelente professor. E ele também ajuda nessa desconstrução na escola, né? A gente vê isso no projeto de extensão acontecer. As crianças ainda um pouco sem entender o que é, mas por que você é dessa cor? Por que seu cabelo é assim? Né? Então, a gente fala muito abertamente sobre isso, o João encara isso de maneira muito pedagógica, para a gente também, né? E eu acho que isso é muito importante de socializar. Isso vai ao encontro de uma questão que eu venho desenvolvendo assim, ao longo dos anos, desde a minha tese, que é pensar no sentido de uma formação na e para a perspectiva inclusiva. Porque muitas vezes a gente se depara em formar os estudantes para lidar com uma diversidade que está lá fora. Né? Você pensa assim, você vai aprender a lidar dessa maneira com alguém que está lá fora, que você vai encontrar lá ou no seu estágio, quando você se formar. E quando esse é muito óbvio, né? Você olha só para fora, mas esse ele é o olhar para dentro, ele é olhar para essas singularidades, que eu acho que vai um pouco nesse sentido do que a Carla fala. Se é uma pessoa trans, temos lá na FD também casos assim, se é uma pessoa negra que sofreu racismo, casos de racismos pela vida escolar inteira, como que ela é formada só para lidar com uma realidade lá fora e ela não olha para a singularidade dela, não tem esse olhar para a singularidade dela, né? As questões que ela traz. O mesmo caso da pessoa com deficiência, né? Como no caso do João, eu ensino como lidar com alguém com deficiência lá fora, se eu, na graduação, não olho para as singularidades dele, não amplio o material, né? Enfim. Então, essa relação do na e do para é uma coisa que me move muito. E essa pergunta eu achei muito interessante, muito a calhar, assim, nada por acaso, né? Nesse Cefep que eu divulguei rapidamente, aproveitei para fazer uma divulgação, a gente pensa muito sobre essa questão e a gente vai fazer uma mesa com professores que são fora desse padrão hegemônico, né? Então, a gente teve um cuidado de conversar com essas pessoas também, para não parecer uma coisa muito desconfortável, e todos entenderam a proposta de pensar uma mulher negra que trabalha numa escola de alto padrão, um homem assumidamente gay que trabalha numa escola que está na zona rural, assim, na zona do campo, no Rio de Janeiro, no município de Itaboraí, para quem conhece. E uma pessoa com deficiência, que é professor do município do Rio, né, como é que essas questões aparecem? Como que essas pessoas são vistas por essa comunidade escolar, pela direção, como eles mesmos se sentem nesses espaços. Então, acho que é um pouco movida por essa discussão. Acho que essa mesa vai ser bem bacana também. É isso. A professora Denise, né? Ela pediu para... Pode falar. Sim, Carla, como ficou aberto para nós três, né? Eu gostaria de falar. Bom, eu tive um aluno que na graduação que era cadeirante, ele sofreu um acidente durante o curso e ele concluiu o curso e hoje ele é professor, né? E ele consegue trabalhar perfeitamente. A escola teve que se adequar. Aí vem a questão da segunda pergunta, né? Os direitos das pessoas com deficiência, eles se aplicam a qualquer profissional. Então, começa desde processos seletivos em concursos. Né? Então, nós temos agora, por exemplo, o processo seletivo do PROEF, de vários, que nós temos que garantir vagas. Nós não tínhamos feito isso porque nós trabalhamos com a perspectiva social, professores de escola pública. Mas fomos orientados de que todo processo seletivo tem que ter essa questão das cotas para incluir as pessoas com deficiência também. Então, eu acredito que hoje, quando eu falei de mudanças, nós temos todo esse amparo legal para o profissional
que tem algum tipo de deficiência. E a questão é buscar os seus direitos. Então, o professor, ele tem esses direitos. Porque as questões de metodológicas e tudo mais, ele tem a apropriação desses conhecimentos e ele vai buscar os caminhos para colocar isso em prática. Mas a gente tem que pensar nisso também. Ele tem amparo legal para poder fazer com que ele consiga, né, trabalhar e desenvolver a sua prática, ok? Era só isso que eu queria falar. Bom, eu penso que as duas colegas esclarecem bem, né? Eu só acrescentaria, a partir desse questionamento da Érica sobre a aceitação dos alunos com o professor, eu não tenho trabalhado muito com essa perspectiva da pessoa com deficiência. A gente tem trabalhado com pesquisas mais relacionadas a gênero, sexualidade, e assim, na sala de aula universitária, essa ponderação que a Michele faz, da gente problematizar a própria formação na aula universitária, esse é um exercício que a gente sempre faz, né? Aliás, é um exercício que, na discussão sobre a questão étnico-racial, uma grande referência no campo, a professora Nilma Lino Gomes, da UFMG, ela faz esse exercício, né? Tem um trabalho dela em que ela trabalha com as memórias desses estudantes para recuperar as vivências da escola básica, não é? Então, tem uma passagem do texto em que ela faz referência a uma menina que, na sala de aula, só tinha uma criança negra. E a professora dizia que quem fizesse bagunça ia sentar com aquela criança negra. Então, o impacto que tem, tanto na constituição da identidade da menina branca, quanto da criança negra. Não é? Então, a gente começa um pouco por esse exercício de problematizar a nossa constituição como professores, né? O próprio racismo, machismo, a percepção dessas questões de gênero e sexualidade. E na sala de aula universitária, tem aparecido muitas questões, e eu destacaria aqui uma questão de um estágio supervisionado de um estudante nosso, que depois a experiência dele se transformou num artigo, a gente publicou esse artigo, relatando, inclusive, o trabalho que ele vivenciou na escola, ele como homossexual, estagiário, professor, né? E ele percebeu que tanto ele era vítima de piada, né, homofóbica, quanto um aluno, um estudante da sala. E ele, a princípio, qual foi a reação dele? Foi de se calar, porque ele não sabia como lidar. Mas ele voltou, né, para casa e pensou, mas o que eu vou fazer? Não é? Eu não posso me silenciar. Né? Então, não tem receita, é o que eu sempre digo, né? A gente precisa de problematizar, de pensar, à luz das nossas vivências, o que os trabalhos, as pesquisas iluminam, o que a ciência traz para nos ajudar a entender aquela problemática, e foi nesse caminho que ele seguiu. Ele organizou uma oficina, voltou para a sala de aula, trabalhou com os estudantes e viu que o impacto daquilo estava sendo significativo nessa direção, de combater realmente a homofobia. Essa pesquisa que eu fiz referência, que é de uma orientanda de um colega, do professor Rafael Baione, lá no programa de pós-graduação em educação, aqui na Unimontes, ela fez um trabalho de campo, né? E no trabalho de campo a gente percebe, não apenas na sala dos professores, né, mas no cotidiano da escola, essa dificuldade com a aceitação das diferenças, sejam de gênero, de orientação sexual, de raça, e que nós precisamos sim, né, na sala de aula universitária, trazer, problematizar, pensar, para que a gente possa efetivamente mudar, não é? Pensar perspectivas para a gente incorporando, porque a nossa formação, ela não privilegiou muitas vezes essa leitura, né, essa abordagem das diferenças. Então, é muito importante, quando a Érica pergunta a aceitação dos alunos, né, com o professor, né, ela precisa começar, como a Michele já destacou, dentro da própria sala de aula universitária, né, entrar pelo estágio, a gente problematizar essas experiências aí, não é?
e entender que essa é uma questão, para além de ética, né, de compromisso com a vida, como eu disse, política, né? Porque pessoas negras morrem por ser negras, homossexuais morrem por ser homossexuais, transexuais, e na escola é muito comum a gente ver piadinhas, a reprodução de piadas de natureza homofóbica, gordofóbica, racistas. Então, começa por esse exercício. Né? Eu tenho um amigo que brinca comigo e fala assim, mas você não ri de piada? Eu falo, eu rio, né? Não de piada racista, não de piada machista, não de piada homofóbica, transfóbica. Então, acho que começa um pouco também passando por esse exercício aí, né? Um grande desafio para nós que queremos construir uma escola mais includente, não é isso? Por aí. Isso, muito obrigada. Eu fico muito contemplada, assim, com as 3 falas, eu fico muito orgulhosa de estar aqui presente, me faz muito bem, assim, é uma renovada que dá no espírito, né? E agora eu vou fazer uma pergunta, assim, para cada uma, né, em particular, e, é claro, se alguém quiser complementar mais alguma coisa, pode. Eu acho muito interessante que todas as falas em si, né, elas demonstram, e eu tenho falado muito isso para os meus alunos, principalmente nesse tempo de pandemia, né, é importante a gente frisar que a escola não é uma ilha, né, a gente não está alheio às demandas sociais, e se a gente tem preconceito, se a gente tem racismo, se a gente tem homofobia nas ruas, a gente também vai ter isso dentro da escola. Então, é muito importante, né? Às vezes a gente vai pelo, não digo nem mais fácil, né? A gente vai pelo mais comum, que é o se calar, como a professora Mônica falou agora, só que o se calar, né, dói também, machuca, fere demais. E a gente precisa começar a problematizar isso de diversas formas. E é uma responsabilidade do professor, porque quem é professor ou professora, querendo ou não, precisa lidar com essas demandas, porque, como eu já falei, vou repetir, a escola não é uma ilha, se a gente vive numa sociedade que precisa se reavaliar, a escola também precisa se reavaliar, e os docentes e as docentes também. Mas aí eu quero fazer uma pergunta assim, individual para cada uma, e aí eu queria começar com a Denise. Você falou muito, eu até escrevi aqui assim, você igualou muito o termo inclusão com pertencimento, né? Eu achei muito forte, assim, acho que realmente, às vezes a gente acha que o incluir, né, no princípio, quando se falava muito em inclusão para deficientes, especificamente, a gente queria colocar aquele aluno na sala, pronto, tá ali, tá incluso. Não é assim, a gente sabe que não é. Eu sou carioca, né, mas a minha realidade agora é de Minas, eu vejo até uma outra realidade na educação básica, que na educação básica, se tem algum aluno com algum tipo de deficiência, tem um professor auxiliar sempre, né, é comum em Minas. No Rio de Janeiro, em todas as escolas que eu trabalhei, eu nunca vi isso, ou seja, já é um ganho nesse sentido, assim, para auxiliar nesse propósito, não que também tendo esse professor vai ter uma inclusão, né, mas enfim, já é uma demanda que às vezes sobrecarrega muito o professor. Então, essa questão, assim, do pertencimento, né, desse formar críticos, formar pessoas, cidadãos, alunos e os próprios professores críticos, achei bem interessante. E você tocou muito no assunto de políticas públicas, né, em relação para a inclusão. Eu queria saber de você, assim, qual o sentido que você vê, qual o significado que você vê, às vezes, dessas políticas públicas, elas não chegarem até a ponta mesmo, né, assim, não resvalarem lá dentro da escola, não auxiliarem efetivamente, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. A Michele, ela tem um texto que eu trabalho com a minha turma de educação, Fundamentos de Educação Física Escolar. Os alunos adoram o texto dela, que ela justamente fala muito do que ela disse aqui na palestra, na conferência. E hoje eu fui revisitar o texto, né, e eu vi que você faz muita ligação, né, entre a questão da inclusão com o currículo propriamente dito. A importância do currículo também ser inclusivo, né. E aí eu queria que você falasse mais um pouquinho disso para a educação física, e dentro dessa inclusão, assim, dentro desse currículo, eu queria muito que você me auxiliasse a reforçar na cabeça desses acadêmicos e acadêmicas, professores e professoras, principalmente de educação física, que estão vendo a gente, como você já falou, a mostrar como que a variação, a experimentação corporal, ela é importante para a educação física escolar. Que o esporte, ele é um conteúdo, sim, mas a gente
possui outros diversos conteúdos e que a gente precisa trabalhar esses diversos conteúdos se a gente quiser valorizar a educação física escolar, inclusive para a gente realmente ter uma inclusão, né, dentro da escola. Aí eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. A professora Mônica, eu achei um artigo dela, que ela fala, eu vou ler só a primeira frase. Ela fala assim, ó: entende-se que a formação docente é um processo complexo e continuado que ocorre ao longo da vida e não apenas em cursos de licenciatura. Eu fiquei, acho que uns 5 minutos relendo essa frase, porque realmente a gente acha que a formação docente é só no curso de licenciatura. Eu normalmente falo com os meus alunos que não existe a fada da formatura, né? Assim, você não vai virar professor de um dia para o outro, né? Foi uma frase que uma professora minha disse lá na graduação, que eu memorizei isso, que é aos poucos, né, que você vai se tornando professor. E aí, dentro dessa contextualização sua, né, você fala também que professores, né, ou professoras preconceituosas, provavelmente também vão repassar isso durante a sua prática docente. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho, assim, da importância da formação docente de todos os professores universitários. Eu acho que você concorda comigo que a gente não precisa ter uma disciplina só falando sobre isso, né? Assim, mas que porque quando a gente fala assim, não, a gente precisa criar uma disciplina, e vai tudo sobrecarregar uma pessoa só, né? Eu acho que todos nós que já estamos, né, dentro de uma universidade, a gente já pode trabalhar nesse formato de inclusão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aí eu vou parar de falar, senão daqui a pouco o Vinícius fala, cala a boca, Carla. Pode ir, gente. Acho que pode ser nessa ordem, né, para responder. Pode ser Denise, Michelle e Mônica. Tá ótimo. Vamos lá, Carla. Bom, primeiramente, você tocou em 2 pontos, né, que eu falei sobre a questão da inclusão e pertencimento e, em seguida, sobre as políticas públicas. Na minha fala, eu não sei se eu reforcei isso, mas que eu disse que as políticas públicas são instrumentos, né, que podem permitir essa questão da inclusão, mas que isso não garante, correto? Né? Nem em situações concretas sobre inclusão propriamente dita, e, quiçá, a questão de pertencimento, que eu penso que seja o mais difícil da gente constatar, verificar como que isso está acontecendo, que é o que você mesma disse, Carla. Tá ótimo, né? O aluno está lá, foi incluído, nós temos auxiliares, nós temos intérpretes, nós temos sala de recursos, tá? Enfim, são instrumentos que vêm das políticas públicas, mas que não garantem essa questão efetivamente da inclusão. Então, vamos lá. Olha, quando você fala de políticas públicas, eu levantei uns poucos documentos aqui, de 1988, que foi o primeiro, a Constituição Federal, depois nós tivemos o segundo, que foi o ECA, né? Aí eu levantei aqui, ó, nós temos Plano Nacional de Educação, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Política Nacional de Educação Ambiental, Estudo da Igualdade Racial, Programa Nacional de Direitos Humanos, Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Bom, vou parar por aqui, porque tem uns 30 na lista, ok? Quando nós olhamos cada um desses documentos, a pergunta que a gente faz é: todos os agentes, né, mediadores do processo de ensino-aprendizagem que estão na educação básica conhecem todos esses documentos? Né? Vamos pensar. Como que isso é trabalhado? O documento está lá. Então, eu trabalho na graduação e também na pós-graduação com essa perspectiva do macro para o micro. Para eu poder entender como que a minha prática pedagógica, que eu falo que é um microcontexto, que é a minha aula, como que ele deve acontecer, que estratégias eu devo utilizar, né? Para poder atingir o objetivo. O objetivo não é da minha aula.
Porque uma das questões que comparecem na licenciatura é todo aluno sabe fazer um plano de aula, né? Aí vem lá toda aquela estrutura do plano de aula. Isso é a última questão que o aluno tem que aprender, porque isso daí é uma questão operacional e tudo mais, e de organização. O que eu digo para eles, vocês têm que entender o macro para vocês saberem atuar no micro. E é por isso, muitas vezes, Carla, que você me fez a pergunta, que é como que se faz para essas políticas públicas chegarem até a ponta. Pronto, primeiro, conhecer as políticas públicas. Né? Então, agora nós estamos numa fase de preparação e de formação continuada desses profissionais que estão lá no contexto escolar para a implementação da base da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque as secretarias, SEDUC, municipais, estaduais, elas estão se organizando. Agora a gente tem que dar conta da base. Então, vamos formar nosso professor para isso. Ótimo. Mas esse professor que está lá na ponta, qual é a interpretação dele da base? Não é a formação que ele vai ter por olhares de outras pessoas, ou o novo currículo paulista, por exemplo, a partir do que está proposto na BNCC, como eu, professora, que estou lá no contexto escolar, eu interpreto este instrumento, essa política pública. E como que isso pode afetar a minha metodologia, que eu digo para os alunos, pode ter base, pode ter PCN, pode ter proposta, pode ter novo currículo, mas ninguém vai dizer como que você vai trabalhar a sua metodologia, porque isso é a autonomia do professor. Esse professor que tem essa capacidade de colocar a sua metodologia, a sua forma de atuar no seu dia a dia, na sua prática pedagógica, ele se apropriou dos conhecimentos. Então, é assim que a gente deve pensar, para que a política pública, ela chegue, ela faça diferença, ela cause impacto, tem que conhecer. Mas não é conhecer pelos olhos de outros, ou pela interpretação de outros. É você ir lá e buscar o que é que isso pode contribuir para a minha atuação profissional, para a minha aula. O que é que eu posso fazer de diferente para o meu aluno, para que ele se sinta incluído, para que ele se sinta pertencente. Então, é isso. Eu penso que nós temos muito no macro e muito no micro, mas esse meio de fazer com que isso se concretize ainda precisa ser repensado. Tá bom? Eu espero ter respondido. Pode ir, Michele, pode ir. Então, esse texto que você fala, ele é pré-BNCC, né? Mas ele não acaba não ficando desatualizado, porque essa questão da diversificação de conteúdos que você se refere, tem possibilidade de acontecer, né? Mesmo considerando o BNCC. Primeiro, assim, essa questão da escolha, né? Ela tem relação, da escolha, da seleção dos conteúdos, ela tem muito relação com a formação, né? Como é que foi essa formação? O que você desconstruiu dali para você, enquanto professor, selecionar os conteúdos que você vai lidar? Então, lá, e aí por isso que eu escolhi trazer um pouco da experiência lá no projeto. Quando a gente chegou nessa escola que a gente está hoje, em 2017, a gente enfrentou uma resistência enorme quando a gente veio com essa proposta, né? Que era ampliar as possibilidades desse corpo se expressar. Então, aquela escola vivia muito imersa numa ação esportivizante, né? E eu não estou dizendo, o texto fala isso, eu não estou dizendo que o vilão é o esporte, mas ele historicamente fez parte, né, dos procedimentos, né, na educação física escolar. Então, primeiro, há uma resistência grande quando você amplia isso. E aí vem as questões inerentes
aos preconceitos que são muito enraizados. Por exemplo, quando você propõe conteúdo de dança, há uma resistência dos meninos. Ou quando você propõe um conteúdo de lutas, há uma resistência das meninas. Então, não com essa ideia linear, estou dizendo aqui em termos, né, alegóricos mesmo, mas que acontecem. Na escola, a gente sofreu um pouco isso nesse início. Até que as pessoas começaram a perceber que elas poderiam ter tido acesso a outras formas de experimentação do corpo que elas não tinham tido oportunidade antes. E isso, no projeto, a gente vê isso muito claramente, que a evasão, ela tem resultados muito grandes positivamente com relação à evasão. Porque as pessoas se sentem atraídas por aquela prática corporal que ela não tinha tido oportunidade de vivenciar antes. Então, essa ideia da diversificação de conteúdos, ela parte dali, de explorar o corpo nas suas potencialidades. E é que corpo? É qualquer corpo. Então, quando a gente limita uma única forma de ser e estar no mundo, né, não há outras possibilidades. E o esporte, muitas vezes, fazia um pouco esse papel. Mas não adianta também a gente diversificar ou a gente achar que está diversificando essas abordagens quando a gente mantém a ênfase no saber fazer um único modo de executar aquele movimento. Então, um professor, uma professora que se debruça sobre essa diversificação. Então, legal, eu vou trabalhar dança com os meus alunos. E continua com aquele histórico excludente que vem lá de trás, de uma educação física higienista, militarista, bem tecnicista, e aí a dança é todo mundo com braço igual, né? Ou produzida pelo professor e não partilhada pela turma. Não adianta muito diversificar se você não diversifica o modo de ação, o modo de entender a participação daqueles estudantes. Que a Denise falou sobre pertencimento. Nesse sentido, a gente usa a participação, né? Que é a participação que ela consegue ter. Então, você imagina se você propõe uma única forma de dança para uma criança que está usando cadeira de rodas ou para uma criança que nunca fez um outro movimento que não ela já estava acostumada. Então, não basta só diversificar o conteúdo, é importante entender essas amplas possibilidades de se operacionalizar esse conteúdo. Né? Isso tem até um pouco a ver com a pergunta da Mônica, que você fez para a Mônica, que, como eu falei no início, tem a ver com a formação. A gente ainda tem essa formação ainda muito tecnicista, né? E que talvez não abra essas oportunidades para a gente repensar essas outras formas de conteúdo na educação física escolar, no chão da escola. Então, por exemplo, a gente tem uma crítica grande ao currículo da FD, por exemplo, que é muito esportivizante. Existem muitos esportes, né? Existem poucas outras práticas, né? Então, isso já cria esse viés mais pró-tecnicismo, mais pró-esporte. Eu não estou dizendo que esse é o único um problema só da FD, mas, em geral, as formações dão conta disso, né? E quando você diz, uma disciplina dá conta disso, não dá, porque todas as disciplinas precisavam pensar nesse sentido de ampliar essas possibilidades corporais para quando você vai para a prática, seja pelo PIBID, seja pela extensão, seja pela residência docente, seja pelo próprio estágio, você conseguir exercitar isso que você viu ali construído na sua formação. Então, a gente tem uma pesquisa que fala um pouco sobre isso, olha para as ementas e tenta pensar ali, sem mudar as ementas, o que a gente poderia trabalhar na perspectiva inclusiva sobre isso. Então, na ementa do futebol, quando você fala, tá lá escrito técnicas, táticas, estratégias do futebol. Ali está contemplado o futebol de 5, de 7, o futebol feminino, outras adaptações possíveis no futebol, né? Na maioria não. Então, isso também é um passo para engessar um pouco essa ação docente que é só esportivizante e que é aquele único modo de ser feito aqui. Vamos lá. Vou
tentar responder, né? A gente tem aí duas questões, né? Em uma questão, a primeira que se volta mais para a questão da formação docente, a segunda que discute a questão do preconceito, né? Bom, quando eu trago essa ideia de que a formação docente é um processo complexo e contínuo que se dá ao longo da vida, porque a gente entende, e as colegas que me precederam já deixaram isso claro também, existe uma formação inicial, né, a partir da LDB, que se define aí, né, e essa é uma luta antiga, que todos os professores que trabalham na educação básica tivessem uma formação em licenciatura, né, em universidade, que é uma luta antiga dos pioneiros, inclusive. Então, nós temos aí o que é chamado pela legislação de formação inicial. O curso de licenciatura forma esse professor, e tudo que vem como forma de aperfeiçoamento profissional, a gente chama de formação continuada. A pós-graduação, os cursos de aperfeiçoamento, enfim. Mas a gente tem aí também uma formação anterior à formação inicial. Né? Então, essa formação, ela não acontece só em espaços formais, ela acontece também em espaços informais e ao longo da vida. E é muito importante o que a gente chama de memória educativa. Quando o aluno chega para a gente na universidade, ele já traz uma memória das experiências vividas. E boa parte do que ele internalizou nessas experiências de saberes sobre o ensino, ele possivelmente vai acionar para poder, né? Quer dizer, eu falo com os meus alunos em sala de aula, vocês trazem saberes didáticos, saberes sobre o ensino, não é? E que vem dessa experiência que eles viveram como alunos, desde a escola básica lá até chegar aqui na escola superior. É um exercício muito interessante que ajuda a gente a entender essa trajetória de vida. Eu faço muito uma analogia com a música do Gonzaguinha, quando ele diz assim, a gente é um pouco das tantas pessoas com as quais a gente foi se encontrando nessa vida afora, né? Mas também tem uma leitura interessante. Quando a gente lê Conscientização, de Paulo Freire, na introdução, tem uma biografia que ele escreve, Paulo Freire, por si mesmo. E quando ele conta, né, que ele aprendeu desde cedo com o pai o diálogo, a gente vai entendendo o quanto a pedagogia freiriana é pautada no diálogo, o quanto isso vem também dessa trajetória vivida por ele, não é? Quando ele conta que aos 10 anos ele experimentou a fome, a gente entende o quanto a pedagogia dele também, inclusive a epígrafe do livro Pedagogia do Oprimido é dedicada aos esfarrapados do mundo, né? Quer dizer, esse compromisso do Freire com a transformação do mundo, num mundo mais justo, menos feio, menos malvado, como ele dizia, tem a ver com toda essa trajetória que ele foi constituindo, se tornando educador, né? Então, quando eu falo que a formação é um processo que vai se dando ao longo da vida, não é? Essas memórias educativas que a gente traz, e que tem muita importância quando a gente termina a licenciatura e começa a trabalhar. Tem um período aí também de iniciação à docência, que eu estudei no mestrado, que traz muito de aprendizado da docência, boa parte de conhecimentos que são acionados e construídos ali nesse momento de iniciação à docência, um momento interessante da gente entender também, não é? E nesse processo formativo, quer dizer, a questão dessa... Que a Michelle já colocou aí, existe uma ênfase muito técnica, muito grande na dimensão técnica. A estrutura que a gente tem de formação dificulta muito que a gente potencialize a formação humana, não é? Como a Denise já defendeu tão bem aí, não é? Essa formação mais humana, não é? Mais crítica e tal. A dificuldade que a gente tem tanto na universidade quanto na escola básica de potencializar uma formação mais humana, não é? Mais crítica. Em tese, a gente tem uma proposta de uma escola mais crítica, né, mais reflexiva, mas na prática operacionalizar passa também pelas condições estruturais, né, de efetivar uma pedagogia mais crítica, mas pela nossa formação. Quando a gente pensa a própria formação para o combate ao preconceito, por exemplo, a gente entende que o preconceito é o pré-conceito, é o conceito previamente construído sem conhecimento. Não é? Quer dizer, eu preciso do conhecimento para eu, né, desconstruir o preconceito. Mas mais do que o conhecimento, eu preciso do sentimento, eu preciso da atitude, do valor. Isso, né, precisa ser potencializado a partir de uma perspectiva de formação mais humana. E aí eu termino dizendo como você. Eu aposto, sim,
não é uma disciplina pontual, né? Nós temos visto, por exemplo, a pesquisa que a gente fez, que eu mencionei, sobre a implementação da Lei 10.639 na escola básica, que trata do ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, e do combate e da educação étnico-racial. Quer dizer, o que a gente percebe ali, não é? Ao trabalhar? Que isso tem sido implementado, que foi uma importante política, não é? A lei federal, mas você tem ali uma implementação que as pesquisas estão evidenciando que o tema é trabalhado de forma pontual. A própria Nilma Lino, que defende essa proposta, ela vai dizer que isso não enraizou no currículo. Então, se a gente forma subjetividades, identidades, não é numa disciplina pontual, né? É em todo o currículo. É eu perceber, por exemplo, como professor de educação física, né, que a escola fabrica corpos, que a escola conforma, que a escola, ao falar assim, isso é brinquedo de menina, né? Você vê, por exemplo, eu sempre gostei muito de futebol. E eu vejo comentários, mas como assim? Uma mulher que gosta de futebol? Por que não? Né? Então, assim, o combate ao preconceito não pode ser uma coisa pontual, realmente, como você colocou. Tem que se enraizar na escola, na universidade. Isso é um grande desafio. Né? Quer dizer, tem que fazer parte do nosso cotidiano, porque a gente está formando identidades o tempo inteiro. Não é só no 13 de maio, no 20 de novembro, né? no dia 19 de abril. Né? Então, isso é cotidiano. Né? Identidades estão sendo formadas ali. E nós precisamos pensar a importância, a grandeza do papel que a escola tem, que nós educadores temos. Eu costumo dizer da importância que, como professor, a gente tem. A gente marca vidas, né? Para o bem e para o mal. Né? Então, ensinar do latim é ensinare, marcar com um sinal. Né? Então, acho que a gente precisa, valendo-se dessa importância tão grande que a educação tem, não é? A defender. E aí, terminar lembrando, né, o que o Freire dizia: ninguém se torna professor numa terça-feira, 4 horas da tarde. É preciso formação, compromisso, luta em defesa dessa nossa educação, dessa escola pública. E eu a defendo porque eu sou fruto dela. Boa parte do que sou por conta da escola pública. E aqui, para mim, é um privilégio poder estar compartilhando com vocês, né? Porque a escola pública vem do investimento em dinheiro público na nossa formação e poder levar essa formação para outros tantos jovens, né? Adolescentes, adultos, enfim, é muito importante. Eu acho que é um trabalho muito dignificante, não é? Eu realmente fico muito honrada mesmo de participar dessa mesa. Muito obrigada, Vinícius, por me colocar aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Eu acho que não tem como não falar não valorizar a educação pública, o ensino público, a gente estando numa universidade pública, né? Acho que a maioria que está aqui se formou em universidade pública e a gente está formando também, né, alunos e alunas. Aí a gente precisa ter essa conscientização do papel sério, né, do professor ou da professora, do trabalho árduo que a gente vem tendo e que eles terão também desse comprometimento com a educação. Acho que isso é muito importante, essa última fala, e acho que encerra a mesa, assim, a conferência de uma forma muito positiva. Espero que os alunos e alunas, professores e professoras que estejam assistindo a gente realmente tenham internalizado essa fala. E, assim, eu vou encerrar aqui, depois o Vinícius também encerra. Eu quero realmente agradecer, estou muito feliz, muito contente, muito honrada de estar aqui. Eu acho que a inclusão é uma temática que a gente precisa muito, é urgente. Eu acho que o professor que fala que não está preparado para trabalhar com ela, então, assim, é complicado, porque para ser professor, para viver em sociedade, a gente precisa pensar em inclusão. E ninguém vive numa bolha, né? E espero que vocês tenham essa noção, quem está assistindo a gente, né, que tenha essa noção dessa responsabilidade
E espero que essa mesa, assim, também realmente tenha contribuído, né, para todos que estão escutando a gente, desde o aluno do primeiro período ao já formado há 10, 15, 20 anos. É sempre tempo da gente se reciclar, da gente repensar. A formação docente, né, ela é constante, né, ela não acaba, né, então ela é rotineira. Eu sou uma outra Carla desde quando eu me formei, então acho que todos nós podemos ressignificar algo e transformar isso em algo positivo para os nossos alunos e alunas. Então, queria muito agradecer, espero em breve estar com vocês de alguma forma. Muito obrigada mesmo pela contribuição, tá, gente? Vinícius. Obrigado, professoras. Bom, a gente está acabando por aqui. Acho que, assim, no decorrer da fala de vocês, tudo que foi apresentado aqui hoje, com certeza veio somar muito com a nossa região, com o público nosso aqui, participando do evento. Então, assim, no mais, eu tenho que agradecer muito a participação de vocês, tá? Professora Denise, professora Michele, professora Mônica, professora Carla também, tá? Assim, fico muito feliz de ter participado aqui com vocês nesse momento. Espero que tenhamos outros momentos para compartilhar mais informações, compartilhar mais saberes e experiências tão importantes na qual a gente compartilhou aqui hoje. Assim, então, desde já, muito obrigado, professoras. Foi muito bom mesmo, tá? E, assim, eu vou encerrar aqui com a minha fala, vou encerrar aqui essa conferência, lembrando a galera que está acompanhando a gente que amanhã, 8 horas da manhã, a gente tem GT, tá? Então, tem grupo de trabalho 8, 10, 1 da tarde e 3 da tarde, né? Então, tem muitos trabalhos para serem apresentados. Depois, às 5 horas, a gente já tem uma conferência na área da saúde e, por fim, às 7h10 da noite, a conferência na área do esporte. Então, assim, para o pessoal ficar ligado aí, que tem muita coisa bacana ainda durante o evento. Professoras, muito obrigado, tá? Fico muito feliz dessa participação de vocês, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Montes Claros, a gente está aqui justamente para somar, né, e fazer a coisa acontecer. Obrigado mesmo, tá? Se alguém quiser fazer alguma fala para finalizar, não tem problema não. A transmissão ainda está acontecendo. Tá? Nós agradecemos também, né, imensamente, um privilégio conhecer a Denise, ter aí, né, aceito o convite, vir, né, da Unesp, né, enriquecer o nosso debate hoje, a Michele também, que também abrilhantou essa mesa, né, colega aí do Rio, o Vinícius e a Carla, que também mediaram esse trabalho, né, então, mais uma vez, desejar muito sucesso, parabenizar pelo evento, pela iniciativa, e agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, saio daqui, obviamente, com essa riqueza, né, de aprendizados que a noite, o diálogo nos permitiu, nos possibilitou. Então, prazer enorme, muito obrigada. Obrigado, professora. Então, eu me despeço e agradeço imensamente novamente o convite, a participação de todos. Acompanhei o chat aqui do pessoal no YouTube, né, no outro computador. Eles são bastante animados. E parabéns para vocês pelo evento. Tá? Muito bom. E pelas mensagens dos alunos aqui, olha, muito êxito, muito sucesso para vocês. Obrigada à companhia das professoras, de todos vocês e de quem está distante. Até a próxima. Até a próxima. Agradeço o convite de novo, a honra estar aqui com Denise, Mônica, Vinícius, Carla. Agradecer muito esse espaço, que é um espaço muito valoroso, como eu disse no início da minha fala, é muito importante nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido, se nutrir, se acolher, né, dessas pessoas que lutam pela educação pública nesse país tão sofrido, mas que tem uma potência tão grande, né? É nisso que a gente acredita. Muito obrigada mesmo a todo mundo. Boa noite a todas e todos. Então, galera, boa noite para vocês. Até a próxima. Um abraço imenso, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.